O método de escalonamento também é um método muito antigo para a resolução de sistemas lineares. Ele consiste em transformar convenientemente um sistema linear para obter um sistema linear equivalente com matriz dos coeficientes triangular superior. Para nós obtermos convenientemente esse sistema linear, nós podemos fazer uso de três alternativas: trocar duas equações ou duas colunas, multiplicar uma equação por uma constante não nula, ou a última, que é adicionar um múltiplo de uma equação a outra equação. Esses são os três jeitos desse triângulo superior ser igual a zero, que é o que diz o teorema do escalonamento. A regra de Cramer é uma das maneiras de se resolver um sistema linear. Porém, ela só pode ser utilizada quando o número de incógnitas e o número de equações do sistema forem iguais. Nós resolvemos um problema por regra de Cramer fazendo a determinante, chamada também de dA, da matriz, sem o termo independente. Depois de calcular a determinante, para achar o x, o y e o z, nós substituímos o termo independente em cada uma de sua coluna e achamos os seus respectivos determinantes. A regra de Cramer teve esse nome por conta de Gabriel Cramer, que é o seu criador, que viveu de 1704 a 1752. Em um jogo de cartas colecionáveis, três amigos resolveram negociar três cartas, X, Y e Z. O primeiro comprou uma cópia de X, duas cópias de Y e uma de Z. Teve um gasto de R$8. O segundo comprou duas cópias de X, vendeu uma cópia de Y e comprou uma cópia de Z. Ele teve um gasto de R$3. O terceiro comprou três cópias de X, uma cópia de Y e vendeu uma cópia de Z. Teve um gasto de R$2. A primeira coisa que temos que fazer é tirar a equação, montar o sistema de acordo com o problema. Eu montei da seguinte maneira: o primeiro comprou uma cópia da primeira carta, seja x, duas cópias de y, então ele comprou mais 2y, e mais uma de z, mais z. E ele teve um gasto de R$8. Então eu coloquei o 8 aqui. O segundo, aí eu vou fazer a segunda linha do sistema de equações. O segundo comprou duas cópias de x, então 2x. Vendeu uma cópia de y, então menos y. E comprou uma cópia de z, mais z. Isso teve um gasto de R$3. Igual a 3. O terceiro comprou três cópias de x, então 3x. Uma cópia de y, mais y. E vendeu uma cópia de z, menos z. E teve um gasto de R$2. O sistema de equações está montado, agora é só começar a resolver por escalonamento ou pela regra de Cramer. O primeiro método que eu vou utilizar é o por escalonamento, que a gente vai ter que pegar os números que estão na frente os números dos coeficientes do x, do y e do z, que são os números que estão na frente, e montar tipo de uma matriz. Então aqui 1, 2, o 3x, aqui 2y, menos y, que é menos 1, mais y, que é 1, aí aqui é mais i mais z, 1 e 1, e menos z, que é menos 1. E aqui os resultados em seguida, atrás também. Para deixar o escalonamento mais simples, é preferível que você deixe o primeiro número do x com o valor 1. Então, você vai ter que zerar esses valores aqui. Caneta boa pra caramba. Zerar esses valores aqui através da soma
ou subtração das linhas. Então eu fiz 2 vezes o L1 menos o L2, 2 vezes o 1 menos o 2, que vai zerar. 3 vezes a linha 1 vezes menos a linha 3, que vai dar 3 menos 3, vai zerar. E depois, quando eu zerei a primeira linha, coluna, do x, eu faço a mesma coisa com os outros termos. 2 vezes a linha 1 menos a linha 2, resultado. E depois você vai fazer a mesma coisa com a linha 2, tentando zerar o último termo, o termo da terceira linha, que é o único que vai sobrar. Então eu peguei a linha 2 menos a linha 3, porque era o mesmo valor, era 5. 5 menos 5, 0, zerou. Assim eu consegui zerar isso aqui, eu consigo fazer o escalonamento, porque aqui são os valores x, y e z. Como eu não tenho o valor, eu isolei só o z, eu vou conseguir o valor de z, em seguida de y, e com os valores de y e de z eu consigo de x, assim resolvendo a equação inteira. Aqui eu peguei menos 3z deu igual a 9, coloquei aqui, isolando isso vai dar z, aqui eu posso botar ele positivo, os dois lados, z é igual a 9 por 3, z é igual a 3. Então eu consigo isolar o y, 5y mais z é igual a 13, que eu tirei dessa linha. 5y mais 3 é igual a 13. Então 5y é igual a 10. Y é igual a 2, fazendo a divisão. Por último, vamos isolar o x da primeira linha. X mais 2y mais z igual a 8. X mais 2y, que é 2, 4, mais z, que é 3, igual a 8. X mais 7, sim, isso é um 7, é igual a 8. Então, o x é igual a 1. Consegui todos os valores. Agora, se você quer ter certeza se esses valores estão corretos, é só pegar os valores e substituir em cada uma das linhas do sistema de equações. Agora eu vou resolver o sistema pela regra de Cramer. O mesmo sistema de equações, pega os mesmos valores aqui na frente, monta uma matriz com os 3 valores, excluindo esse termo independente aqui atrás, e aí você tira a determinante dessa matriz. Repete os 2 valores aqui atrás, multiplica as diagonais, vai dar os valores, soma tudo, determinante deu 15. Guarda esse valor. E aí você pega a mesma matriz e substitui a coluna do x pela coluna do termo independente. 8, 3, 2, eu tiro 1, 2 e 3 e coloco 8, 3, 2. Mesma coisa, tira a determinante, pega os valores, eu vou pular essa parte para o vídeo não ficar muito extenso. Pegar a determinante, deu 15, eu guardo esse valor também. A gente vai usar mais tarde. Aí para formar o AY, a mesma coisa. Pega, faz a matriz com os valores. Aí aqui pega 1, 2 e 3, que era o valor aqui, 1, 2 e 3. E ao invés de tu substituir na primeira coluna, tu substitui na coluna do Y. O 8, 3, 2 aqui. Então pega, tira a determinante. As diagonais, soma tudo, a determinante deu 30. Guarda esse valor, repete o mesmo processo formando o AZ. 1, 2, 3, 2 menos 1, menos 1.
tiro a última coluna, coloco a coluna do termo independente. Monto o determinante, multiplico, pego os valores. O total deu 45. Guardo esse valor. Agora, para descobrir os valores de x, que é o valor de x, a fórmula para o valor de y e a fórmula para o valor de z. Você pega o dx e divide pelo número da determinante, do d. Então, vou pegar os valores. A determinante deu 15 e o dx deu 15. 15 por 15 é 1. Então, o x é igual a 1. O y, a determinante do y deu 30. 30 dividido por 15 é 2 inteiros. O y é igual a 2. E o z, a determinante deu 45. 45 dividido por 15 vai dar 3 inteiros. 3 é o valor de z. Então, o conjunto verdade de solução, a solução é 1, 2 e 3. O valor o final não se altera, pois só são dois modos diferentes de fazer a mesma conta. Então, se os seus valores deram o conjunto final um valor diferente, quer dizer que a conta, alguma parte você errou. Essas são as duas formas de se resolverem o mesmo problema de sistemas lineares. Os dois deram o mesmo valor de x, y e z.